O Drama da Bretanha, capítulo 1. A família de Guzmán. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito que se manifestar com exclusão de todos os outros. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Comemorava-se ainda em toda a França um dos maiores acontecimentos que sacudiram os seus destinos gloriosos e os destinos do mundo, porque nenhum acontecimento importante da França deixou jamais de se irradiar para além de suas fronteiras. Napoleão Bonaparte, jovem herói de inesquecíveis batalhas, o vencedor de Montenotte e Mondovì, de Castiglione e de Arcole, de Rivoli e de Marengo. Bonaparte, o primeiro cônsul do Diretório famoso, após a queda da realeza, sobre o qual tantas esperanças repousavam, fora coroado imperador dos franceses, sob os mais lisonjeiros auspícios de um povo exausto de apreensões e sofrimentos. Povo que estremecia ainda a trágica lembrança dos dias do terror e da guerra de Vendéia, que regaram de sangue a pátria venerável. Era assunto preferido em todas as comunidades da França, a capacidade do grande general para conduzir as rédeas do governo à altura conveniente de uma nação civilizada. Seus predicados de político astuto e sagaz, sua ousadia de soldado. Muitos nobres franceses, exilados desde antes de 1793, regressavam agora à pátria saudosos e confiantes, tolerando a usurpação do trono que, por direito, cabia aos Orleans, esperançados de uma fruição de paz permitida por um governo bem mais dignificante, porque um império do que aquele que se pretendia impor sob a inspiração da Convenção Nacional, enquanto antigos republicanos depunham opiniões liberais para servirem ao grande curso, que tantas glórias já conquistara para as armas francesas, elevando a pátria no conceito mundial. E na cidade de Lyon, no extremo da grande nação, nascia aquele que seria o escolhido do alto para oferecer ao mundo a mensagem do Consolador que o Cristo prometera aos homens para seu conselheiro e protetor das asperidades da existência. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Allan Kardec, autor da Codificação do Espiritismo. Desde o dia 2 de dezembro, data em que se realizara a cerimônia da coroação do imperador, o povo exultava em festa, confiante no advento de uma realidade de paz, de labor e progresso para o país, tinto do sangue de tantas vítimas e exausto de ver funcionar a sinistra máquina do Dr. Guillotin, ou seja, a guilhotina. Bem cedo, tais esperanças seriam desfeitas por uma realidade igualmente de sangue, pois o imperador não correspondeu às esperanças do povo, que aspirava à paz. Mas, então, a alegria era imensa e todos sonhavam com aquilo que só existiria em seus corações. Dentre os fidalgos exilados no estrangeiro, com a queda da realeza e a perseguição aos nobres, promovidas pelas leis da Revolução, destacavam-se pelo número os bretões, que, por assim dizer, partiram em massa para o exílio ou tombaram em luta em glória. E dentre os bretões acabavam de regressar ao berço natal os condes de Guzmán d'Albret,
e de Guzmán d'Evreux, os quais, sensatamente, prevendo o que sucederia à França com a tomada da Bastilha pelo povo enfurecido, em 1789, há tempo se haviam transportado para a Espanha por via marítima, sem que nenhum incidente os perturbasse, pois, vivendo no seu castelo solitário à beira-mar, nos arredores de Vannes, na Bretanha, fora-lhes fácil escaparem em embarcações inglesas, que, pela época, se aplicavam ao humanitário trânsito clandestino de passageiros pelas costas da mesma Bretanha, cuidadosos de salvarem do opróbrio, da desonra e da morte a fina raça da fidalguia bretã e francesa. Ali, pois, em Espanha, permaneceram os de Guzmán d'Albret e de Guzmán d'Evreux, encerrados no seu palácio de Madrid, onde levaram existência recatada, durante o furor desencadeado pela junta revolucionária sediada em Paris, amargurando-se sempre que notícias atrozes chegavam à Espanha, quando sabiam que amigos queridos e fidalgos ilustres haviam sucumbido sob a vingança dos revolucionários, mas glorificando os céus ao constatarem que nenhuma só gota de sangue dos de Guzmán havia corrido, nem mesmo depredações ou confiscos de sua aprazível residência em Saint-Omer, nos arredores de Vannes, onde apenas alguns serviçais haviam ficado a fim de zelarem pela propriedade. Era a noite de Natal. Exultava a numerosa família por se ver assim reunida no solo pátrio, pois até mesmo o primogênito da casa, o Visconde Victor François, que passara longo tempo no Oriente, agora regressava jubiloso, ostentando precioso pergaminho de doutor em medicina e em ciências esotéricas, curso que fizera em antigas faculdades da velha pátria dos faraós, o Egito. Em torno da mesa alinhavam-se todos para a ceia de Natal, depois de haverem entoado hinos sacros apropriados para o momento. Tratava-se de adeptos da Igreja Católica Romana, como bons bretões que se orgulhavam de ser, com exceção de Victor, que, avançado em ideias e convicções sorvidos em estudos filosóficos da escola egípcia, rendia antes respeito a todas as crenças, considerando-as sublimes em essência, mas reservando-se o direito de particularmente optar por uma ciência que seria o ideal augusto da renovação cristã aplicado ao transcendentalismo das antigas doutrinas secretas, que desde épocas imemoriais jorram do infinito revelações e inspirações para aqueles que se têm tornado capazes de recebê-las, assimilá-las e praticá-las. Além do velho conde Joseph Hugo François e de sua esposa Françoise Marie, viam-se rodeado à mesa Victor François, o jovem filósofo médico, Andréa, sua irmã, linda menina de 15 anos, nascida na Espanha pelo início da Revolução, mas considerada francesa por tradição, e qual somente agora realmente conhecia o irmão mais velho, a quem deveria amar e respeitar como o segundo chefe da família. Arthur e Alex de Guzmán d'Evreux, os gêmeos de 18 primaveras, sobrinhos do conde Joseph Hugo, filhos do conde René d'Evreux e da condessa Amélie. Ambos falecidos, além de outras personalidades que, com idêntica dignidade, usavam o nome venerando de Guzmán, que desde o século XIII se orgulhava da sua excelente descendência. Particularizava-se a família pela ternura,
o respeito e a consideração com que se prezava, sentimentos que seriam o padrão da felicidade que parecia irradiar de cada um daqueles corações honrados, observadores da justiça e do dever. Nessa noite memorável, quando já uma rica árvore de Natal fora despojada das prendas que lhe balouçavam os galhos para a alegria dos jovens da casa, e de pequeno número de comensais infantis arrecadados pelas cercanias, dir-se-ia que todas aquelas amoráveis personagens haviam sido escolhidas para destinos invulgares, quiçá para triunfos singulares em setores imprevisíveis da vida. A verdade era, porém, que um grupo ali havia comprometido com as leis da providência, por erros graves do passado, e se reunia para inadiáveis reparações e necessárias reformas pessoais. Até o primeiro e o segundo brindes, a conversação na mesa limitou-se quase que exclusivamente a respeito de Victor, seu regresso do Oriente, seus estudos sobre ciências esotéricas, suas peregrinações aos lugares apontados como testemunhas da vida de Jesus, suas investigações sobre o Mestre Nazareno, as esperanças que a França depositava em Napoleão em sua recente coroação como imperador dos franceses. A pedido dos presentes, Victor discursava sobre os princípios da doutrina que adotara durante a permanência no Oriente. A imortalidade da alma, sua origem divina, a migração e a emigração das almas, ou reencarnação, a comunicação dos espíritos com os homens, a cura de enfermos pelos processos espirituais e magnéticos, as faculdades da alma criada à semelhança de Deus pelos valores dele recebidos, os quais devem progredir e se aperfeiçoar até o auge das próprias possibilidades, a necessidade de aquisição de virtudes e integração com o bem para a possibilidade de ventura entre os homens, enfim. Toda a longa e bela exposição dos ensinamentos das doutrinas secretas que no Oriente tiveram seu berço e de lá se expandiram para reeducar e engrandecer os homens. Todos ouviam o nobre discursador, encantados e surpresos, bebendo suas palavras, como se inebriando na revelação de alvíceras celestes que lhe transportassem a alma. A certa altura da solene cerimônia, porém, após o terceiro brinde, o brinde de hora feito ao Natal de Jesus, o senhor de Guzmán d'Albret exclamou, pedindo vênia em atitude cerimoniosa e passando a ser ouvido com religiosa atenção, pois tais preâmbulos indicavam um assunto grave a ser comunicado à família. Passada que foi a borrasca que violentou a França, começou ele, eis-nos novamente reunidos nesta grande noite, meus amados, reiniciando tradição secular em nossa família. Duplamente jubiloso, dirijo-me a vós, depois de convidarmos dos 4 cantos da Europa para as comemorações desta noite. Júbilo por vos ter sob meu teto após tão longos períodos de angústia e quando retornando todos do exílio, um noivado será anunciado pelos de Guzmán d'Albret. Suspendeu-se o orador propositadamente, aguçando a curiosidade da família. Victor, recém-chegado, percebeu que todos os olhares o fitavam indagadores. Perturbou-se, imaginando que os pais o haviam surpreendido com uma noiva que ele absolutamente não pretendera e vendo-se alvo de todas as atenções. Circunvagou, então, também ele o olhar perscrutador pela mesa, investigando quem, dentre aqueles primos e primas ali reunidos,
teria possibilidades de um noivado oficializado naquela noite, pois custava-lhe crer que o pai, tão seu amigo, o não consultasse em tão significativa emergência. Era com efeito tradição da família de Guzmán anunciar o noivado dos seus jovens representantes à mesa da ceia de Natal. Muitas vezes, para essa singular cerimônia, a que emprestavam brilho especial, reuniam-se representantes da família provindos de toda a Europa, na residência do varão que se comprometeria para futuros esponsais, a fim de abrilhantarem o acontecimento e testemunharem o compromisso, o que a este solidificaria de tal forma que a um e outro prometidos seria impossível recuar na palavra empenhada, a menos que se desonrassem perante o conceito de toda a família. Lá estavam, com efeito, as meninas Lucie e Claire, lindas e folgazãs, de Flandres, o Visconde de Guzmán de Montalbe, e seus 3 filhos varões, o Conde e a Condessa de Gutmann, de Holbein, e seus filhos, Grace e Ferdinand, da Baviera, e mais representantes da Lorena, da Alemanha, da Áustria, da Espanha, ao passo que Arthur e Alex de Guzmán de Vreux não poderiam ser suspeitos de um compromisso de tal responsabilidade, dado que não haviam atingido sequer a maioridade. Não obstante, prosseguiu o conde Joseph Hugo, o anfitrião, após verificar a emoção dos circunstantes, que continuavam guardando o mais respeitoso silêncio. Há quase 10 anos não vemos realizarem-se esponsais na família de Guzmán. É tempo, portanto, meus amados, de os varões da nossa raça meditarem sobre a necessidade de se continuar perpetuando esse nome, que há 6 séculos vem mantendo a tradição honrosa das suas gerações. Temos no momento esparsos pela Europa 26 jovens da família de Guzmán na idade que precisa para o matrimônio. No intuito de a este incentivarmos para o significativo passo, a senhora Condessa, minha esposa, e eu acabamos de concertar o compromisso de noivado para as bodas daqui a 3 anos, entre os nossos queridos filhos, Alex de Guzmán de Vreux e Andréia de Guzmán d'Albret. Um murmúrio discreto acolheu a inesperada comunicação. Colhida de surpresa, a jovem Andréia titubeou, fitando insistentemente o pai e o prometido, que lhe davam, enquanto este, que desde a véspera fora cientificado pelos tios da oficialização do acontecimento, que muito grato lhe era ao coração, levantou-se, curvou-se em vênia dirigida aos tios e exclamou gravemente, com visível emoção: profundamente me honra essa promessa, senhor conde, a qual ardentemente desejo ver realizada em aliança perene. Recebo-a com a mais grata alegria do coração, visto que minha gentil prima Andréia de Guzmán é merecedora de todo o meu amor e da minha admiração. Joseph Hugo sorriu benévolo e satisfeito, enquanto Alex prosseguia agradecendo a concessão da mão de Andréia, e esta levantava-se em sinal de assentimento. Foram então lidas as bases do contrato de aliança das 2 famílias, que tinham como cabimento a leal afeição dos 2 jovens e os bens que cada nubente levaria por ocasião dos esponsais. A seguir, o importante documento familiar, passado de mão a mão em toda a mesa, recebeu a assinatura das testemunhas presentes, como se já se tratasse do ato oficial a ser realizado dentro de 3 anos. Então aproximaram-se os noivos, um do outro, como exigia a cerimônia. Alexis osculou respeitosamente a destra de sua prometida.
sentando-se ao seu lado, risonho e encantado, ao passo que a ceia prosseguia e um quarto brinde era levantado, desta vez homenageando as duas figuras que se tornaram alvo das atenções gerais. A partir deste momento é que Andréia de Guzmán passou a ser atentamente observada por seus desconhecidos parentes da Europa. Ela era formosa e esguia, com a pele alva e acetinada, como as pétalas de uma camélia imaculada. Os cabelos de um louro fulvo, arruivado, caindo em madeixas encaracoladas pelos ombros e ornando a fronte com anéis fartos e caprichosos. Trajava longo vestido branco à romana, moda que acabara de ser lançada pelo Império durante a coroação de Sua Majestade, pois Josefina Bonaparte, no dia da coroação do esposo, assim se trajava, evocando as modas femininas e o Fausto de Roma. Leves nuanças azul celeste sobre o tecido branco, delicado e cintilante, emprestavam tons dulcíssimos à silhueta de Andréia, dado que seus vestidos amplos e vaporosos lhe conferiram aspecto angelical de atraente beleza. Mas, acima de tudo, eram os olhos dessa jovem bretã espanhola que impressionavam o observador. Olhos profundos, rasgados em amêndoas, de longos cílios castanhos e expressões melancólicas, por vezes assustadiços, cujas íris de uma tonalidade azul forte eram encantadores e incomparáveis em toda a família. Entretanto, nem todos os circunstantes se rejubilaram com a participação do inesperado compromisso. Dentre os presentes, um coração havia que se conservara retraído e decepcionado, sem externar felicitações ou alegrias pelo evento, enquanto a ceia prosseguia entre expansões amistosas. Arthur, o gênio de Alexis, surpreendido com o compromisso aceito pelo irmão, corara ao ouvir o tio anunciá-lo, crispando os dedos sob a ardência de forte emoção, ao passo que o coração se lhe precipitava no peito em pulsações dolorosas. Arthur amava Andréia tanto quanto o irmão a amava. Ambos não ignoravam o que no coração do outro se passava. E esse sentimento tão nobre e puro que se eternizaria na vida espiritual, revelara-se na infância por uma ternura incompreensível ao entendimento humano comum. Ora, precisamente no instante em que o conde Joseph Hugo se erguia da mesa, dando por terminada a ceia, para que os convidados se apressassem para as danças no salão nobre, onde outros convidados já se movimentavam, quando Alexis oferecia a mão à sua linda prometida, a fim de conduzi-la, segredando-lhe a aventura de que se sentia possuído. Repercutiu pelo recinto, e todos os circunstantes a ouviram, uma gargalhada equívoca, abafada, como que difusa pelos 4 ângulos do salão. Desagradavelmente surpreendidos, os comensais se voltavam indagadores, buscando localizar o insolente que assim se portava em ocasião tão solene, sem contudo distinguirem qualquer novo convidado, enquanto o conde Joseph Hugo, chocado, mas conciliador, exclamava, traindo excitação: Não vos impressioneis com esse fato insólito. Explicarei mais tarde o que isso significa. E Andréia, tremente e emocionada, procurava refúgio nos braços maternos, exclamando por entre convulsivo pranto: Ele, meu Deus, sempre ele, o meu algoz, que em sonhos ou em vigília não me permite um só dia de verdadeira satisfação. Sim, minha mãe, sei que ele reprova meu casamento com Alexis, e que será em vão que eu alimente esperanças de felicidade. Suas preferências são antes para Arthur.
A condessa repeliu-a, como se envergonhasse da expansão da filha diante dos convidados. Andréia ressentiu-se da repulsa de sua mãe em reconfortá-la, pois sabia, compreendia não ser devidamente amada por aquela que lhe dera o ser. Impressionante crise de nervos adveio então, prostrando a jovem prometida. Estupefatos, os comensais não sabiam o que pensar em face do que presenciavam. A quem se referia Andréia? De quem falava, se ninguém estranho à família fora admitido para a cerimônia da ceia? Além dos criados que se mostravam aturdidos com o singular acontecimento, nenhuma outra personalidade poderia ter atingido o recinto, a não ser que formas invisíveis o tivessem assaltado. Retirada nos braços do irmão, que por ela sentiu uma ternura toda piedosa e paternal, para os seus aposentos particulares, Andréia debatia-se em violento ataque de nervos, como se súbita possessão das trevas se arremessasse sobre ela, impossibilitando-lhe receber os cumprimentos dos convidados de seu pai no dia auspicioso em que se oficializara o seu noivado. Por sua vez, pensativo e inquieto, Alexis passeava de um para outro lado, numa recâmara próxima aos aposentos da noiva, enquanto seu gêmeo, Arthur, abatido sobre uma poltrona, tamborilava nervosamente com os dedos sobre os braços da mesma. Em dado momento, porém, Alexis saiu, penetrou o recinto do oratório particular que pertencera à sua mãe, Amélie de Guzmán, e à sua avó, que fora a mãe em que em realidade ele conhecera, Louise de Guzmán, e ajoelhou-se diante do altar para orar, desfeito em pranto.